Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico, Baudelaire e Outros Malditos, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidado da noite, Pedro Gonzaga. Canja musical, Késia Borges. Realização, Rádio Elétrica Corporation. Olá, rádio ouvintes, telespecs, está começando mais uma edição do nosso famoso é ótimo, né? A pessoa assim, auto-celebratório. Famoso e modesto. Famoso e modesto, boa. Então é isso. Já vamos saudando de cara o Pedro Gonzaga. Tudo bem, Pedro? Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Fazia tempo que não via o trio clássico aí, fazendo tempão que eu não via junto. Obrigado pelo convite. Ah, sim, porque tu participou quando o professor fez forfé, mandou o Miguel, mandou o livro. Deu Miguel. Não, lançou um atestado. Não, agora, na situação atual é assim, o cara disse que não viu o link, né? Não achou ali, não conseguiu fazer o login. Ah, deu problema na conexão. Autoluz aqui em casa já usaram também. Isso, Não, mas o Pedro, vamos só chamar a atenção que está ostentando no áudio e no cenário, né? Não, o cenário aqui não é wallpaper, é cenário real aqui da casa da senhora, minha mãe. Isso é bom. Não, tem até o abajur, tá vendo? Não, tem todo um negócio assim que faz. Não, tá mó climão. Não, tá um negócio. O negócio foi pensar, tem uma equipe. Tem uma equipe pensando isso aí. Não é a ação da Keila Melman? Aposto que o Pedro não sabe quem é a Keila Melman. Keila Melman? É uma personagem da Ilana Kaplan, tu não viu? Nunca vi isso aí. Ah, não, ela fez tem uma personagem agora que tá bombando aí, que é a Keila Melman, que é uma, como é que se chama? Decoradora de lives. Ela faz muito legal, assim, daí ela diz, faz isso, faz aquilo, não sei o que. Aí ela supostamente tem pessoas que consultam ela, né? Keila, eu posso usar a minha cozinha para não sei o que? Daí ela responde. Posso fazer live no banheiro? E ela criou um bordão que é foda, assim, né? Muito bom, né? Como é que é, Kátia? Assim, ó, como é? A pessoa diz assim, Keila, eu tô no meu iate, que custa $5 milhões, com os amigos, nós estamos indo para Miami fazer a vacina. Eu estou pensando em chegar lá e aí fazer uma postagem dizendo assim, como é que é? Uma mulher vacinada... Não quer guerra. Não quer guerra com ninguém. Aí, posso postar? Aí aquilo diz assim, tu quer postar? Posta. É de bom tom? Né. Mas isso é na internet? Onde é que no Instagram, eu vou olhar no Instagram dela. Não, imperdível. É muito bom. Bom, então, eu tenho aqui uma dica da Keila. Não, essa semana deu uma esfriada aqui em Porto Alegre, né? Aí eu já me entusiasmei. Tá aí o Fischer, né? Mas eu já me entusiasmei. Me entusiasmei, já fiz sopa. E depois fiquei suando depois da sopa. Aí tirei a cobertinha do polaco, que é o gato, e a cobertinha dele. Ele não deu a mínima, porque, gente, vamos combinar. Uma fiasqueira. Tu tirou do armário. Tirei do armário, botei à disposição. Tirei a cobertinha dele, a Kátia tá sem coberta e teve que pegar do gato. Eu botei na roda a cobertinha do gato e ele não deu a mínima. E aí, assim, eu já vi gente de cachecol, de bota, assim, movimentação. Mas, gente, tá quente. Todo mundo tria fina. Bom, mas enfim. Bueno, o tema de hoje é Baudelaire. Era para ser meio série autor, assim, né? Porque, na verdade, hoje o Diego Grando disse que vai deitar e rolar, né, Diego? O Diego escreveu um artigo muito bom. Vou ficar bem sentadinho aqui. Bem quietinho. Escreveu um artigo na Parêntese, né, que o professor Fischer edita,
E aí eu não sei se é quem é que é, se é o Diego que começa, professor? Deu uma aula, né, no Ling. Pois no Ling também tu não fez? Acaba acontecendo com alguma frequência, assim, quando tem que falar do Baudelaire, aí o pessoal... Ah, tu é o rei do Baudelaire. Não, eu na real eu não sou, assim, mas acaba que eu costumo falar dessas coisas com alguma empolgação, e aí, de repente, não tem mais ninguém que está muito afim de falar também, eu acabo falando. Mas o que eu ia dizer? Não, então, a gente, enfim, entrou na função da série Autores e, ao mesmo tempo, entrou, né, eu acabei escrevendo esse texto para parêntese, em função dessa comemoração do bicentenário do nascimento do Baudelaire, que foi em 9 de abril, então agora já está passando o mês aí, 9 de abril de 1821, e aí, enfim, de certa maneira, é uma figura que... Foi um ano bom para nascer gente inteligente, né? Pelo menos ele e o Dostoiévski garantem a mão, né? Eu nem sabia que era... um século. O problema desse negócio é que a gente está ficando, né, antigo, né? Porque antes o século XIX era vizinho do século em que a gente vivia, né? Então, se nascia no século XIX era uma coisa tranquila. Agora o século XIX vai ser tipo o século XVII, era antes. Coisa assim. Sei lá que época que era isso, né? Retrasado. Tu tá ficando velho, Pedro Gonzaga, não vem. Pois então. Já estou esperando, né? Vocês estão esperando. Imagina que venha bicentenário da independência brasileira. Vai ser uma fiasqueira maravilhosa. Eu quero declarar o seguinte: o ano que vem é centenário da Semana de Arte Moderna. Pedro é adepto da Semana de Arte Moderna. Eu sou modernista. Eu lembrei de ti esses dias, Fischer, lembrando. Só quero ver o Fischer aguentando aquelas cerimônias maravilhosas. São Paulo mudou o mundo. Mas ele está escrevendo um livro. Eu queria contar, eu terminei de escrever o meu livro. Terminou, professor. O assunto, não sei como é que vai ser o nome ainda, mas o assunto é a história da consagração do modernismo. Na verdade, é a história da consagração do modernismo do Mário de Andrade. Que ele é que é o santo mesmo. O Oswald sempre ficou na dele e tal. Aliás, a obra do Oswald tem muito mais energia do que a do Mário, né? Mas o Mário é que virou o totem e tal. Então, terminei de escrever, 390 páginas do Word. Nossa Senhora. Isso aí é muita coisa, Fischer. Eu tentei escrever assim, de maneira homo sapiens, né? Vamos ver se eu consegui. Mas é sobre o modernismo brasileiro especificamente ou o modernismo... É uma história da ideologia modernista paulista. Especificamente isso. Eu começo, aliás, pedindo desculpa pela modéstia do assunto. Né? Eu começo dizendo assim, tem um monte de coisa boa e tal para falar e tal, tem história... Né? Mas eu vou falar de uma coisa bem pequenininha, que é uma fatia brasileira, sendo o Brasil já um país irrelevante em matéria de literatura e tal, né? Mas se o Grando me permite um parênteses aí antes de entrarmos no Baudelaire, que eu fiquei curioso, que para te ouvir, não quero dar um spoiler do teu livro, mas por que o Mário de Andrade assumiu esse protagonismo? Quanto tempo eu tenho? 2 horas? 380 páginas de Word. Comecei a marcar o tempo aqui. Não, mas é exatamente essa história que eu conto, entendeu? Como é que as ideias do Mário entraram em sincronia com o desejo da elite paulista de, fazendo um resumo grosseiro, de dominar o Brasil. Ou seja, de ter uma interpretação nova do Brasil que colocasse no centro a eles mesmos, né? Que enfim, é o Brasil que nós temos hoje em dia, né? Para o bem e para o mal. Eu procuro não fazer uma coisa muito elementar, assim, simplesmente, sabe, de bom e mal, né? Mas eu tento mostrar que ao longo do tempo os caras foram demarcando, por exemplo, é um processo muito legal de ver como os intérpretes oficiais do modernismo paulista, entre os quais o Antônio Cândido, o grande Antônio Cândido, foram expulsando, por exemplo, os cariocas que participaram. O Sérgio Buarque briga, assim, até 1962 ele está brigando, dizendo, não, o Ronaldo Carvalho não é importante. Depois eles tiram o Menotti Del Pique, tiram o Cassiano Ricardo e tal, né? E é isso, aí sobra só o Mário como grande figura e o Oswald como enfant terrible, assim, como reserva técnica, né? Mas, enfim, mas é um negócio super no calor da hora, né, Fischer? Porque se a gente olha o depoimento dos mineiros ali em 24, o Mário já era uma espécie de herói, assim, quer dizer, de figura mega admirada, foi uma campanha poderosa, né, de mídia, chamaríamos hoje. Eu acompanhei bem, assim, a história, os debates sobre modernismo em Porto Alegre, no Rio, em parte no Recife, em São Paulo e em Belo Horizonte.
Belo Horizonte adere alegremente, assim. Mas esses outros 3 lugares, por motivos diferentes, né? Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro, resistem muito e até hoje brigam com isso. Mas é que a gente tem que considerar o charme modernista, né, Fischer? E aí o Baudelaire já entra de sola nisso aí, né? O charme do mundo urbano, digamos assim. O charme e a decadência do mundo urbano. Bueno, eu queria então, assim, antes da gente entrar no tema da noite propriamente dito, eu queria só dar aquele aviso, aquele lembrete, né? Toda semana a gente pede essa colaboração aqui, porque nos ajuda a manter o projeto. Então, quem quiser colaborar com qualquer valor, estamos aí. Eu sei que, tá difícil para todo mundo, né? Eu vejo que as casas noturnas, especialmente em São Paulo, as livrarias, todo mundo está pedindo essa colaboração, porque não há outra maneira, né? Não tem outro jeito. Então, a gente conta com enfim, com a boa vontade aí, com a paciência até dos nossos queridos telespecs. O Pix está aí, vocês já sabem de cor, é o meu e-mail, e tem também uma conta no Banco do Brasil, e era isso. Então, vamos nessa. Vamos lá, então, acho que é o Diego, então, né? Vamos? Eu vou começar, então tá. Não, eu acho que sim, né, professor? Tranquilo, pode ser? É o cara. Eu tô longe de ser o cara em qualquer assunto, mas o que é legal assim de pensar assim das várias importâncias do Baudelaire, né, é o fato de que ele faz um livro que vai se tornar muito, muito famoso, né, As Flores do Mal, ajudado, né, de certa maneira, por um processo judicial, né, e o fato que ele vai ser condenado, isso, né, dá pano para manga. O Baudelaire ele tem muita consciência, né, quando acontece o processo, lá em 1857, assim, um mês depois que ele publica As Flores do Mal, já tá rolando lá como é que é, o Rodrigo Janot lá, como é que enquanto tiver flecha vai ter, não sei o que, porque é o mesmo, o cara que processa, né, o procurador que processa o Flaubert, é o mesmo que acusa o Flaubert em fevereiro de 1857, de que Madame Bovary ofende ali, ultraja a moral e os costumes, vai processar o Baudelaire, basicamente pelo mesmo motivo, ultraje à moral e os costumes e ultraje à moral religiosa. E o Baudelaire tem muita consciência naquele momento de que não faz sentido aquilo, porque ele vai dizer, ele tem umas anotações que ele deixa para o advogado, né, ele vai dizer, isso aqui não importa para nada, é um livro que custa caro, é um livro de poesia, ou seja, a tiragem é muito pequena, ou seja, isso aqui não vai influenciar, não vai acabar com a moral do país. Mas, né, o efeito contrário vai acabar sendo esse, vira uma espécie de questão, né, e acaba se tornando viralizou. Acaba viralizando. Não, e ele se ferra, né, porque ele de fato vai ser condenado, dos 13 poemas que são acusados, 6 são condenados, e aí tu não tem como, não é assim, vai ali, apaga, né, o poema, o livro está impresso, né, então tu não pode mais fazer o livro circular, enfim, é uma questão de coisa. Mas para além dessa obra, né, que adquire uma posição enorme, assim, o Baudelaire vai fazer pelo menos mais 2 coisas, né, que uma é popularizar, embora ele não tenha sido quem inventou, ele vai popularizar o tal do poema em prosa, ou seja, ele vai fazer uma inovação na poesia que vai dizer, olha, um poema aqui não precisa mais ter verso, que é uma coisa até hoje muito difícil para algumas pessoas de aceitar, né? E o outro fato é que ele vira uma espécie de teórico, ensaísta de várias coisas, né? Teórico, ensaísta da arte e tudo mais, e especificamente dessa coisa que a gente vive até hoje, né? Assim, a ideia da modernidade, a vida, né, em grandes centros urbanos, assim por diante, e o problema que é experienciar o mundo dessa maneira, né, com um monte de gente, com barulheira, gritaria, consumo, né, mercado de consumo e tudo mais. E aí o cara estava simplesmente no lugar certo, na hora certa, e enxergou tudo que as pessoas vão enxergar muito melhor no século XX, basicamente. Então, eu diria que tem mais ou menos esse lado aí. E ele virou um herói da visão de esquerda, fim de contestação em geral, né? Uhum. Disso, então, se tu procura ele, tu encontra um cara realmente rebelde, inventando coisa nova, tema novo e tudo, né? E que vai se colocar, do ponto de vista da biografia, vai se colocar numa condição assim, porque o Baudelaire não era um cara de origem pobre, propriamente, ele não era um cara ricaço, mas ele não era um pobretão, mas ele, de certa maneira, se empobrece, né, assim, ele perde o pai muito cedo, acho que é com 7, 8 anos,
E aí ele quando ele completa, não sei se era 18 ou 21, ele recebe a herança que tinha ficado, assim, para ele. E aí tem uma coisa que, assim, parece que nos 2 primeiros anos ele já gastou metade. Então ele tem uma vida meio louca, meio dandy, coisa assim, e aí ele vai se endividando e, de fato, vai criar as condições de ter uma vida maldita, assim, meio que... Então, de certa maneira, o Baudelaire vai ser uma espécie de punk, alguma coisa assim, né? Antes da época, né? Que vai, né? Que vai olhar para as coisas e vai meio que ser uma figura chocante e tudo mais naquele meio, embora dialogasse com todo mundo, dialogasse com os nomezões ali, né? Ele estava integrado no sistema, ele era um cara reconhecido pelos pares, né? Pelos intelectuais como alguém... Enfim, mas eu vou ler aqui para parar a falação, eu vou ler, vou começar lendo um dos poemas, então, desses que foram condenados. Só para chamar a atenção, porque às vezes há uma certa decepção também, de que a gente pensa assim, puxa, agora um poema condenado, a gente vai pensar assim, agora vai ser sei lá, um filme pornô, alguma coisa assim. Mas antes só de tu ler, só completando também aquilo que o Fischer tinha comentado, é interessante que o Baudelaire ele constrói um tipo de marginal, que é um marginal que de alguma maneira está na base de quase toda a marginalidade literária, que é um misto de marginal real, assim, socialmente marginal, com aristocrata, porque é um jeito também que assim, eu não quero participar desse mundo burguês horroroso. E isso é muito forte na modernidade, todos os marginais são mais ou menos isso. Inclusive aquele autor que o Baudelaire inventou, que é o Edgar Allan Poe, né? Quer dizer, mais esse ainda, que talvez tenha sido o mais célebre dos marginais, e tem esse aspecto que o Fischer aponta claramente, quer dizer, é um tipo de rejeição àquele mundo burguês romântico, sem o idealismo que ser geração negra, né, a geração gótica tinha no tempo do romantismo, porque já é um mundo muito mais decaído, muito mais bruto da cidade, mas ao mesmo tempo uma espécie de deserção artística. Eu sou melhor, num certo sentido, do que essa sociedade, porque se eu não tenho mais dinheiro, Deus, o que quer que seja, eu tenho a arte, e ele é o inventor da metapoesia, num certo sentido também, né? Moderna, como nós a conhecemos, mas tá tudo bem. Chega, fecha por aí. Tá, eu vou ler então um dos poemas desses que foram condenados, que eu acho sempre interessante, justamente porque às vezes a gente espera talvez mais, né, do que algo que fosse mais chocante do que... A defesa do Baudelaire, ele vai indicar para o advogado, assim, olha, eu não faço nada que ninguém já não tenha feito, mas coincide também de estar num momento ali, já é uma espécie de regime ditatorial ali de Napoleão III, que vai, né, que vai ter uma... Enfim, os caras vão se interessar por algum motivo em fazer isso. O poema que eu vou ler aqui é nessa tradução aqui, que é da edição mais recente, que saiu pela Companhia das Letras, tradução do Júlio Castanhon Guimarães, não é aquela tradução clássica do Ivan Junqueira. Nessa tradução aqui o título é O Lete, e não o Letes, com S, né, mas... tanto faz, né? É a mesma coisa, é aquele rio do Hades, né? Da mitologia grega, e a ideia de quem bebesse das águas desse rio esqueceria as vidas passadas, ele estaria pronto para digamos assim, para retomar, né? Quando fosse voltar, quando fosse sair do inferno, digamos assim. E aí, então, sigam a imagem. Achega-te a mim, ou seja, ele está falando com alguém, com alguma coisa, né? Achega-te, aproxima-te de mim, alma surda, dura, adorado tigre, monstro indolente. Eu sempre quis afundar minha mão tremente nesses cabelos de tal espessura. Atenção aos cabelos de tal espessura. Pensem onde ficam os cabelos. Nas saias tomadas por teu odor, enterrar minha cabeça doída e aspirar como flor emurchecida o doce relento de um morto amor. Mais que viver, quero dormir. Caído num sono tão suave quanto a morte, a meus beijos sem culpa irei expor-te, corpo belo como cobre polido. Para tragar meus refreados arquejos, só me vale o abismo da tua cama. O poderoso esquecimento inflama tua boca e o letes corre em teus beijos. Meu destino, agora minha delícia, acatarei
como um predestinado. Mártir dócil, inocente acusado, cujo fervor acicata a sevícia, sugarei para afogar-me a aversão da boa cicuta e do bom nepente, ou seja, é um veneno e uma outra bebida de esquecimento para apagar a tristeza, a melancolia, alguma coisa assim. Então, sugarei para afogar-me a aversão da boa cicuta e do bom nepente nas pontas desse colo florescente que jamais abrigou um coração. Então tá tudo, de certa forma, meio cifrado aí nessa imagem final, as pontas do colo fluorescente, pontas do colo que não abrigou um coração, talvez dê para enxergar aí as imagens de um seio, alguma coisa assim como a imagem lá da cabeleira escondida atrás da saia e tudo mais. Enfim, tem toda uma visão meio esquisita aí né, talvez do sexo, do amor como esquecimento, alguma coisa assim, como evasão, sei lá o quê, mas que não é propriamente uma coisa chocante, assim, de nossa, como... Tem muitos poemas, depois eu leio um que não foi um poema condenado, não foi sequer acusado, e que pode soar hoje muito mais nojento, cruel, alguma coisa assim. Enfim, começamos assim. Beleza. Então, eu acho que o professor Fischer lê agora, professor. Oi, eu sim, aham. Eu estou aqui com essa edição, que é a poesia e a tradução do Ivo Barroso, mas tem uma penca de coisas, que tem os ensaios dele sobre arte e tal. E tem uma parte que é muito legal, que se quiser falar mal do Baudelaire, uma parte maravilhosa, que é aquela que algumas vezes é publicada com o nome de Meu Coração Desnudo, ou Desnudado, Meu Coração a Nu. E tem uma seção que ele chama de projéteis, que são frases, assim, né, que ele tenta escrever uma coisa meio para escandalizar. Então, eu vou ler para contar um pouco da visão dele da vanguarda, como o Pedro estava dizendo. Por exemplo, o que há de atraente no mau gosto é o prazer aristocrático que sentimos em chocar os outros. Sabe, o tal do épater les bourgeois, como dizem lá os franceses, assim, chocar o pequeno burguês, né? Depois tem uma outra que diz assim, cadê? Meu coração é nu. O poeta, o padre e o soldado são a única coisa que ainda há de grandioso entre os homens. O poeta, o padre e o soldado. O homem que entoa o seu canto, o que abençoa, o que sacrifica e se sacrifica. O resto é feito para o chicote. Que tal? Um aristocrata nojento, assim, uma coisa perversa, né? Olha essa aqui também, vê se essa aqui não é bem é uma consigna da vanguarda de todos os tempos. Desconfiar sempre do povo, do bom senso, do sentimento, da inspiração e das coisas evidentes. Desconfiar. O povo não tem razão. Aliás, é por isso que a vanguarda do Mário de Andrade deu certo, porque o Mário de Andrade era populista, o Mário de Andrade é uma vanguarda nacionalista, uma coisa, sem querer forçar muito a barra, já que falei dele, né? O nacionalismo do modernismo brasileiro é parecido com o nacionalismo do futurismo italiano, né? Que é aquele negócio assim, é uma vanguarda a favor do poder, é um negócio, né? Vanguarda é o contrário de poder, né? Deveria ser, né? Tá, e mais um trechinho, então, para mostrar a visão dele sobre vanguarda. O francês é um animal caseiro tão bem domesticado. O francês, o homem francês, a pessoa francesa, né? O francês é um animal caseiro tão bem domesticado que já não ousa sequer saltar uma cerca. Vejam-se os seus gostos em arte ou em literatura. No entanto, como se trata de um animal da raça latina, não lhe desagrada sentir o cheiro de imundície em casa. E em literatura ele é escatófago, gosta de comer dejetos, né? Adora os excrementos, essa é a frase dele. Os literatos de botequim chamam a isso o espírito gaulês. Belo exemplo de baixeza da França, da nação que se pretende independente e acima de todas as demais. Que ruim ele, né, Catiaçuma? Não achou? Ah, muito. E o lado C do Baudelaire, né? Tem umas coisas bonitas. Depois eu vou ler umas coisas bonitas. Né? Então tá, vai lá, Pedro. Bom, Kátia, eu separei aqui um dos spleens, né? São vários, né, dentro das Folhas do Mal, que é também, acho isso, relendo, até em função antes mesmo do bicentenário, eu estava relendo Baudelaire por outras razões pessoais, digamos assim, e me dei conta de que esse mal-estar também está aqui, né? Esse mal-estar do intelectual
que não tem muito como encontrar um caminho de coesão com aquela posição marginal, porque de fato o intelectual é um marginal para si mesmo, né, se pensarmos socialmente falando. Porque quando ele vai para aqueles que são marginais, ele nota que não é igual aquelas pessoas, né? E isso, num certo sentido, termina por levar o sujeito a um desencanto, que esse desencanto está dentro do coração da modernidade. E Baudelaire já estava operando nessa faixa há bastante tempo, como nós vemos. Então, neste Spleen aqui, que também soa, não sei se tem essa impressão, Grando, que a gente encontra fragmentos de Baudelaire em quase toda a poesia moderna, e eu digo na enunciação, no tipo de verso, aqui ainda é um verso rimado e metrificado, mas não, o tipo de dito, e quer dizer, esse primeiro verso do Spleen, que é o 56, não, perdão, olha, os números romanos o cara já nem sabe mais, né? 76, o 50 é 76, mas o número romano é tenso, né? Diz ele assim, ó, o primeiro verso: eu tenho mais recordações do que há em 1000 anos. Isso aqui é quase Whitman, é quase um monte de coisa, Fernando Pessoa, é um monte de gente da modernidade, né? Mas então vamos do início para não ficar também falando um monte de coisa não lendo, que ler é mais seguro sempre. Eu tenho mais recordações do que há em 1000 anos. Uma cômoda imensa atulhada de planos, versos, cartas de amor, romances, escrituras, com grossos cachos de cabelo entre as faturas, guarda menos segredos que meu coração. É uma pirâmide, um fantástico porão e jazigo, não há que mais mortos possua. Eu sou um cemitério odiado pela lua, onde como remorsos, vermes atrevidos andam sempre a irritar meus mortos mais queridos. Sou como um camarim onde há rosas fanadas, em meio a um turbilhão de modas já passadas, onde os tristes pastéis de um boucher desbotado ainda aspiram o odor de um frasco destampado. Nada iguala ao arrastar-se dos trôpegos dias, quando, sob o rigor das brancas invernias, o tédio, taciturno exílio da vontade, assume as proporções da própria eternidade. Doravante has de ser, ó pobre e humano escombro, um granito açoitado por ondas de assombro, a dormir nos confins de um Saara brumoso, uma esfinge que o mundo ignora, descuidoso, esquecida no mapa e cujo áspero humor canta apenas os raios do sol a se pôr. É um negócio lindo também, sonoramente falando, mas acima de tudo também notamos aqui, não sei se vocês concordam, nesse tédio, o tédio que já não tem o glamour romântico, porque os românticos ficavam entediados como se fosse uma grande, Leopardi, né? Um grande evento da vida é estar entediado. Aqui é o tédio que eu conheço nos nossos alunos do pré-vestibular, né? O tédio total e inamovível. Moderno, por definição. Pós-moderno, sei lá eu. Diga, qual é essa tradução aí que tu leu? Essa aqui é daquela edição clássica da Nova Fronteira. Eu acho que é o Junqueira. Acho que é o Junqueira, né? Boa, programa. Bom, eu não vou ler Baudelaire porque eu não sou uma intelectual cabeçona e tal, eu não sou assim, Baudelaire não faz parte do meu repertório, eu sou uma singela leitora e esses dias eu tava... Kátia. Ai, sim, não, esses dias eu tava... A Kátia querendo esconder a titulação, né? É o contrário dos nossos políticos, né? Ao contrário dos nossos políticos que inventam... Esses dias eu tava ouvindo, alguém falou que assim, as pessoas têm que aprender a ler, porque, claro, o intelectual acha que quem não lê metodicamente e com toda uma cronologia e fazendo apontamentos e anotações e fichamentos, essa leitura não vale nada. O cara que lê só por prazer, ele é desprezado por quem é intelectual. Pois eu sou dessas, entendeu? Então, assim, talvez eu não tenha... Eu não concordo. Pode me xingar de intelectual, eu acho que eu sou, e eu não acho que seja errado a pessoa ler por puro prazer. Mas eu já vi muitos intelectuais falando isso. Tem isso que é um elitismo, tem, né? Sim, tem uma... Eu já vi, inclusive, não vou citar nomes, tá? Mas tem... Vocês vão ver quem é. Não vou falar. Mas... Nada mais dica. Não, posso ser processado. Não, mas assim, tem um cineasta aqui, o Jorge Furtado, que é um cara que se interessa por Shakespeare. E ele fez ele chegou a fazer um livro propondo que as pessoas traduzissem
sonetos, né? Então, eu vi, assim, ouvi críticas horríveis, assim, tipo, que isso? Que esse cara tá pensando? Bom, tá. O que eu quero dizer é que aí eu vou ficar super deslocada aqui, mas eu também, o que eu vou fazer? Eu pensei num maldito do meu coração, que é o Bukowski. Aí eu já peguei uma tradução do Pedro Gonzaga para a gente ficar em casa. Tá? Então, já vamos em outro século, outra vibe, e então eu vou ler um trecho desse livro aqui, Textos Autobiográficos da LPM, em que ele, claro, como diz o título, né, ele está contando algumas passagens da sua vida. Então, ele está contando aqui de um momento em que ele foi para um acampamento com a mulher da vez, e ele diz assim que ele concordou, para acalmar a Lídia, concordou em ir até onde estava a sua irmã, nas montanhas, que estava acampando. Agora eu começo a ler. As irmãs eram, na verdade, donas de boa parte daquelas terras. Haviam-nas herdado do pai. Gwendoline, uma das irmãs, tinha uma barraca montada na floresta. Ela estava escrevendo um romance, A Mulher Selvagem das Montanhas. As outras irmãs chegariam qualquer dia desses. Lídia e eu chegamos primeiro, tínhamos uma barraca pequena. Arrastamo-nos para dentro dela, seguidos pelos mosquitos. Foi um negócio pavoroso. Na manhã seguinte, nos sentamos ao redor da fogueira. Gwendoline e Lídia esquentaram o café da manhã. Eu tinha gastado 40 pratas em mercadorias que incluíam uma quantidade razoável de garrafas de cerveja. Mantinha-as geladas numa fonte da montanha. Terminamos o café, ajudei com os pratos, e então Gwendoline trouxe a sua novela e começou a lê-la para nós. Não era de todo má, mas estava longe de ser um texto profissional e precisava de muito polimento. Gwendoline supunha que os leitores estivessem tão fascinados quanto ela por sua própria vida, o que era um erro fatal. Os outros erros de mesma natureza que ela cometera eram numerosos demais para mencionar. Caminhei até a fonte e voltei com 3 garrafas de cerveja. As garotas disseram não queriam beber. Eram bastante contrárias à cerveja. Discutimos o romance de Gwendoline. Me dei conta de que qualquer pessoa capaz de ler o seu romance em voz alta para outras devia ser posta sob suspeita. A conversa mudou de rumo e as garotas passaram a falar sobre homens, festa, dança e sexo. Gwendoline tinha uma voz alta e esganiçada e ria de um modo nervoso e constante. Ela já ia na metade dos 40, era gorducha e um tanto cebosa. Além disso, assim como eu, ela era simplesmente feia. Gwendoline deve ter falado por mais de 1 hora sem parar, exclusivamente sobre sexo. Comecei a ficar tonto. Ela gesticulava com os braços acima da cabeça. Aí vem tudo em caixa alta. Sou a mulher selvagem das montanhas. Onde está o homem? Onde está o homem? O homem de verdade que terá coragem de me pegar. Bem, ele certamente não estaria por aqui, pensei. Olhei para... Não eu. Não sabemos, né? Tipo assim, olhei para a Lídia, vamos dar uma caminhada? Não, ela disse. Eu quero ler esse livro. Chamava-se Amor e Orgasmo, um guia revolucionário para a realização sexual. Tudo bem, eu disse. Vou dar uma caminhada, então. Aí ele vai e segue, né? Mas, enfim, eu achei engraçado e fica por aqui. Sabe, Kátia, que quando eu lembro dessa tradução e eu parei nisso, uma quantidade razoável de cerveja, eu fiquei imaginando qual que seria para o Bukowski uma quantidade razoável de cerveja. É ser um caminhão, né? Não, e assim, ele acabou de tomar o café da manhã e já foi dar o rolê, pegar as garrafas. Pelo amor de Deus. Tá, é o Diego, então, vamos lá. Só fazendo um comentário, então, que as garrafas de cerveja para o Baudelaire, mais especificamente, o Baudelaire era do grupo lá dos comedores de haxixe, né? Que é uma coisa muito louca, assim, porque a gente pensa, uma galera que vai lá fumar umzinho, né?
E os caras, era um negócio simplesmente assim, os caras estavam, né, tentando fazer uma ciência meio de brincadeira, assim, mas, né, de fato, tentando trabalhar com a ideia de registrar a alteração de consciência. Então, a gente vai ficar loucão e vai tentar escrever para ver se a gente, né, se sai alguma coisa que não seja merda de maconheiro chapado, né? E, só que aí, assim, os caras, eles, de fato, comiam haxixe, era uma coisa do tipo 20 gramas de haxixe. Uma bomba, né? É uma bomba, tu come 20 gramas de haxixe. Nem aqueles bolinhos do tempo da Fabico vinham com não, uma gramagem tão alta. Claro que não. Não, pelo amor de Deus, isso aí derruba um elefante. Exatamente, o cara come isso aí, dá 1h30, o cara cai, né? Cai, né? Cai. Não tem como. Aí depois, não consegui anotar nada, assim, né, meu filho? Como é que tu tá vivo? Vai anotar o quê? Só acordou com fome, enfim. Mas eu não vou falar aqui propriamente de alteração de consciência, eu vou falar de beleza, uma beleza bastante específica, é verdade, de um dos poemas que é um dos meus preferidos aqui, numa tradução que é do nosso camarada aqui, ó, Juremir Machado da Silva. O Juremir não traduziu todos os poemas das Flores do Mal, mas traduziu uma boa parte, acho que são quase, deixa eu ver aqui, 84 que ele traduziu de um livro que na versão definitiva tem quase 130. E é um poema sobre a beleza, sobre tanto a beleza natural, e digamos assim, a efemeridade da beleza natural, quanto a eternidade da beleza artística, né? O poema Uma Carniça. Aviso quem estiver comendo, dá uma paradinha agora, né? Ou põe no mudo aí, alguma coisa assim, né? Mas a situação é uma situação bem simples. Lembra-te do objeto que vimos, minha alma, num leito de pedras na curva de um atalho, numa bela manhã de um verão de doce calma. Até aí tá tudo bem. Só que agora tem 2 pontos e aí vem o objeto, né? Uma carniça infame, um hediondo rebotalho, pernas pro ar como uma mulher lasciva, queimando venenos em transpirações, escancarava de maneira cínica e ostensiva o seu ventre, que era só exalações. Então já deu para ver o bicho morto ali com as perninhas para cima e tá... O sol brilhava intenso sobre aquela torpeza, como se quisesse cozinhá-lo ao ponto, para devolver centuplicado à grande natureza tudo o que ela já havia dado pronto. E o céu contemplava a esplêndida carcaça como uma flor a desabrochar. O fedor era tamanho que na relva crassa te imaginaste estrebuchar. Moscas zumbiam sobre o ventre pútrido do avesso, de onde saíam negros batalhões de larvas que escoavam como um líquido espesso ao longo de imensos carnegões. Tudo isso descia e subia como uma onda, ou se espalhava borbulhando, como se o corpo, inflado por uma sonda, vivesse em se multiplicando. Esse universo produzia uma música de estranhamento, como da água corrente e do vento, ou do grão que um moedor, como um rítmico movimento, faz girar e esmigalha ao relento. Eu acho essa imagem fantástica, porque de repente ele começa a se afastar, né, daquilo que ele está vendo, daquele bicho morto, para dizer, olha, tem um barulho estranho aqui, como se fosse, né, desse moedor, né, uma espécie de trilha sonora do mal, assim, né. As formas apagavam-se e já eram só um sonho, um esboço que se demorava a desenhar na tela esquecida e que o artista bisonho só termina por ainda se lembrar. Inquieta, de trás dos rochedos, uma cadela olhava-nos com um ar zangado, esperando a hora de retomar daquela mazela o pedaço que havia abandonado. Então ele fez todo o retrato, não acabou ainda, tem 3 estrofes, ele fez todo o retrato aqui daquele bicho morto, e aí termina, ele vai se afastando e tem aquele ser que não é humano que está ali esperando para voltar ali para devorar aquela carniça. E aí vem um travessão e ele volta a falar com aquela, né, ele chamou de minha alma, em outras traduções é meu amor, minha pequena, alguma coisa assim, né? E aí ele diz, e contudo,
tu ainda serás como essa sujeira, igual a essa horrível infecção, estrela dos meus olhos, sol da minha poeira, tu, meu anjo, tu, minha paixão. Para mandar para namorada é ótimo, né? Sim, disso não fugirás, ó, toda charmosa. Quando, depois dos últimos sacramentos, fores sob a grama e a floração viçosa, mofar junto a outros tantos ossamentos. Então, ó minha beleza, é preciso dizer aos vermes que aos beijos te comerão, que eu guardei a forma divina e a essência inermes do meu amor em decomposição. É uma declaração de amor, né? É uma coisa delicada, né? O cara faz toda uma volta para dizer, olha, o negócio é o seguinte, viver já é ir morrendo, todo mundo vai apodrecer, né, e tudo mais, então, ó, o que eu estou fazendo aqui é dizer que a tua beleza está preservada, por quê? Porque eu fiz um poema para ti. Então, tá. Mas não chega a ser uma imagem de bom gosto, propriamente, né? Mas ao mesmo tempo, né, Grando, já que a gente está, né, nessa lógica dos pedaços de Baudelaire pela modernidade, está aqui um gesto fundamental para a expansão do campo da beleza de toda a arte moderna, quer dizer, a sordidez da vida, o pútrido está posto como forma palpável e aproveitável em outras obras. E é engraçado, não sei se vocês concordam, que tem muito de uma única explicação, talvez, para chegarmos em Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos chega, o único jeito de chegar nele é por aí, né? Não tem outro, né, que consiga explicar que é esse nosso poeta maravilhoso e podre. Podia ter selecionado um poema para já emendar, que ficava nessa mesma seara aí. Não, isso total. O Augusto dos Anjos é um Baudelaire rústico. Sim, sem refinar. Assim, cru, né? O Baudelaire é mais cru que o Baudelaire. Isso aí. Não, mas é isso aí, né? Esse deslocamento aí, né? Para dizer, olha, o negócio, as coisas são... hoje, o que eu sempre comento, assim, é que a nossa visão de hoje, para nossa visão de hoje, isso é relativamente banal, né? Assim, a gente aceita, tudo bem. Né? Alguém que está menos habituado a isso pode ficar um pouco mais chocado, mas a gente está acostumado a ver isso em todos os objetos culturais, no cinema, né? na literatura em prosa e assim por diante, né? A ideia de que alguma coisa feia, alguma coisa grotesca faz parte daquilo, mas naquele momento ali é uma coisa que não é tão evidente assim. Tá, vamos lá então, professor. Eu vou ler um poema aqui que tem umas partes assim que podem, como é que eu vou dizer, deixar o leitor ou o ouvinte assim meio tentando entender o que é, mas dá para passar por cima delas, que é um poema famoso chamado O Cisne. Eu fiz uma vez um curso com o João Alexandre Barbosa, aquele professor da USP, que era um leitor muito fino de poesia, né? E me lembro dele lendo esse poema em francês, depois traduzindo, conversando. E o sentido geral dele é o seguinte: o Baudelaire, uma das marcas importantes da história, eu vou dizer assim, da história que ele viveu e que ele eternizou, é que ele foi menino e jovem antes daquelas reformas do Barão Haussmann, né? Aquelas que abriram os grandes boulevards, a Avenida Champs-Élysées, aquela coisa toda, né? Então o Baudelaire ainda viveu numa Paris que ainda tem uns pedacinhos, né? Lá na Paris de hoje, aquelas ruazinhas estreitas e tal. Em resumo, era uma Paris de favela, entendeu? De um monte de cortiço, enfim, de podridão, de pobrerio, tudo isso que a gente não associa com Paris era o principal de Paris naquele momento. E aí esse Barão Haussmann, então, enfim, lá por 1850, Pedrinhas, né, foi bem na virada da metade do século, ele reformou a cidade. 53 ele começa, eu acho. 53 a 70. E, bom, e é isso, e a cidade vira essa cidade que a gente tem hoje em dia, né, com radiais e tudo mais, as calçadas amplas para caminhar nesses lugares onde tem calçada ampla. Bom, e aí o Baudelaire, em vários poemas, ele menciona essa mudança. E esse poema aqui é famoso porque eu vou dar um spoiler aqui para poder, talvez, aproveitar bem a história. Ele faz a comparação do cisne com o poeta. O cisne vai aparecer aqui no poema um cisne que vai bater as asas num lugar onde antes tinha um laguinho, que não tem mais. Então, já, sei lá, passaram o asfalto por cima, né?
E a outra parte que eu não vou nem me dedicar aqui a explicar é porque ele faz uma evocação da Andrômaca, né, a mulher do Heitor, enfim, não importa muito. Mas é isso, ele se lembra, o poema começa lembrando da Andrômaca, que vem uma espécie de fio, né, de fio de água que vem daquele passado até o presente, e aí vem... Enfim, eu vou ler do começo ao fim, acho que todo mundo vai entender. E é dedicado ao Victor Hugo, né, o Vitor Hugo. Andrômaca, só penso em ti. O fio d'água, soturno e pobre espelho, onde esplendeu outrora de tua solidão de viúva a imensa mágoa, esse mendaz Simeonte em que teu pranto aflora, fecundou-me de súbito a fértil memória, quando eu cruzava a passo o novo carrossel. É isso, ele estava andando, passou pelo carrossel, o novo carrossel é uma parte de diversões mesmo, e aí se lembrou do Simeonte, do Simoís, desse rio antigo, né? Foi-se a velha Paris, de uma cidade a história depressa muda mais que um coração infiel. Não está boa essa ordem aqui, né, Diego? É a forma, literalmente em francês, é a forma de uma cidade muda mais que o coração de um mortal, né? Então, foi-se a velha Paris, de uma cidade a história depressa muda mais que um coração infiel. Só na lembrança vejo esse campo de tendas, capitéis e cornijas de esboço indeciso, a relva, os pedregulhos com musgo nas fendas e a miuçalha a brilhar nos ladrilhos do piso. Ali havia, outrora, os bichos de uma feira. Ali eu vi certa manhã, quando ao céu frio e límpido o trabalho acorda, quando a poeira levanta no ar silente um furacão sombrio, um cisne, que escapara, enfim, ao cativeiro e nas ásperas lajes, os seus pés ferindo, as alvas plumas arrastava ao chão grosseiro, junto a um regato seco, a ave, o bico abrindo, no pó banhava as asas cheias de aflição. Legal, né? O cisne está arrastando as asas no meio do pó. Antes tinha água e agora é pó, né? E dizia, a evocar o seu lago natal, água, quando cairás? Quando soarás, trovão? Eu vejo esse infeliz, muito estranho e fatal, tal qual o homem de Ovídio, às vezes no impulso, erguer-se para o céu cruelmente azul e irônico, a cabeça a emergir do pescoço convulso, como se a Deus lançasse um desafio agônico. Aí vem a segunda parte do poema. Paris muda, mas nada em minha nostalgia mudou. Novos palácios, andaimes, lajedos, velhos subúrbios, tudo em mim é alegoria, e essas lembranças pesam mais do que rochedos. Também diante do Louvre, uma imagem me oprime. Penso em meu grande cisne, quando em fúria o vi, qual exilado, tão ridículo e sublime, ruído de um desejo infindo. E logo em ti, Andrômaca, as carícias do esposo arrancada, de pirro a escrava, gado vil, trapo terreno, ao pé do ermo sepulcro em êxtase curvada, triste viúva de Heitor e após mulher de Helena. É a história da personagem, essa ainda Andrômaca. E penso nessa negra, enferma e emagrecida, pés sob a lama, procurando o olhar febril, os velhos coqueirais de uma África esquecida por detrás das muralhas do nevoeiro hostil. Em alguém que perdeu o que o tempo não traz, nunca mais, nunca mais. Ó, tá aqui o Paul que ele traduziu, né? Nevermore, nevermore. Em alguém que perdeu o que o tempo não traz, nunca mais, nunca mais, nos que mamam da dor e das lágrimas bebem qual loba voraz, nos órfãos que definham mais do que uma flor. Assim, a alma exilada, à sombra de uma faia, uma lembrança antiga me ressoa infinda. Penso em marujos esquecidos numa praia, nos párias, nos galés e em outros mais ainda. É isso, essa imagem assim do cara que não tem mais lugar no mundo, né? Para acrescentar mais um item nessa lista de traços do Baudelaire. Ele foi o primeiro cara a falar claramente assim que o poeta não podia mais ter ilusão de, enfim, de encontrar um lugar adequado no mundo, de ser aplaudido e tal, né? Ele é o primeiro de uma série que não terminou até hoje. Basta ver o Diego Grando e o Pedro Gonzaga, que são dois poetas aí que vivem se queixando que não estou brincando, não vivem. Mas sabem que não vão ganhar um aplauso da massa, não tem jeito. Fato. Tá, Pedro, vai lá. Eu vou aproveitar, Kátia, que tu abriu uma divergência e vou ler uma outra poeta que acho que está dentro do escopo do que a gente vem falando.
ou ao menos uma herdeira dessa desilusão que o professor Fischer fez questão de lembrar a mim, o Grando, que existe, de que a poesia não é mais capaz de representar nada. A verdade é essa. Porque a gente sabe, né, que dentro do romantismo houve essa fantasia do poeta como sujeito que podia, de algum modo, representar, nem que fosse o seu grupo. Mas isso se parte na modernidade, senão quando vem as vanguardas, mas as vanguardas também são meio fechadas, né, num programa mais estético e por vezes perigosamente ideológico, como Fischer bem lembrou anteriormente em relação ao modernismo e ao futurismo italiano. Mas eu acho que essa poeta é uma poeta polonesa maravilhosa chamada Anna Swer. Infelizmente não tem tradução em português, como quase tudo. Aconteceu com a poeta Nobel, a Louise Gluck, que eu fui procurado pela primeira vez, lembraram que eu existia na vida, eu acho, porque eu tinha sido a única pessoa que amadoramente tinha traduzido a Louise Gluck para o português. Vejam só um negócio impressionante como a poesia não tem prestígio. E o Baudelaire, de certa maneira, como bem aponta aquele maravilhoso poeta e crítico, o Michael Hamburger, ele diz o seguinte: Flores do Mal foi o último sucesso de vendas da poesia, porque depois os poetas vivem de migalhas ou de dar aulas. Me senti representado na hora para esse comentário. E esse poema que eu vou ler é muito, muito interessante, porque ele reflete um pouco dessa perspectiva do fim do poeta como vate, né, como grande gênio, grande líder, e inspirador, sei lá, eu de multidões, Castro Alves Feelings, assim, aquela coisa, né? E resta o poeta que vai a saraus e a leituras de poesia, mas de quem se espera ainda, talvez por uma fantasia antiquada que não morreu, que dê alguma resposta para as pessoas sobre o que a vida é, qual é o sentido de estarmos aqui. E a Anna Swer, nesse poema chamado Leitura de Poesia, capta muito bem isso. Volto a reforçar, é uma poeta assombrosa, ela é assustadora, os poemas dela são horríveis. E acho que essa parte horrível da modernidade é a herança baudeleriana. Então chama-se assim o poema Leitura de Poesia. Estou encolhida como se fosse uma bola, como um cão que sente frio. Quem me dirá por que nasci, o porquê desta monstruosidade chamada vida? O telefone toca. Tenho de fazer uma leitura de poesia. Eu entro. Umas 100 pessoas, uns 100 pares de olhos. Eles me encaram. Eles esperam. Eu sei pelo quê. Supostamente, devo lhes dizer por que nasceram, por que existe esta monstruosidade chamada vida. Que soco, né? Que soco. Não, esse é um poema leve dela, essa aqui é coisa leve. Tem coisa bem pior. Bom, eu vou mais uma vez desafinar totalmente da vibe de cabecismo e vou ler um trecho do texto do Léo Felipe, A Fantástica Fábrica, que narra a história do Garagem Hermética, né? O bar marginal de Porto Alegre dos anos 90, né? Muitos shows fiz por lá, Kátia. Muitas vezes toquei lá em Trajes Sumários. Pedro. Até tu, Pedro. Pensei que tu não andasse nesse tipo de ambiente. O Grande eu sei que era frequentador. Estava lá. Não, então, assim, é muito boa a narrativa, assim, porque ele escreve bem, né? Ele tem todo um swing e tal. E a história é boa, né? Então, eram uns caras que não tinham nada a ver, mas acabaram criando um bar de um jeito, como quase todos os bares. Eu me lembrei agora do Ocidente, que também nasceu assim, né? Era uma turma de amigos que não sabia muito bem o que fazer e queria ter um bar legal para ir. Então, criaram um. Bom, eu vou ler um trecho em que ele conta o seguinte: o bar não dava muita grana e tal, então eles estavam pensando em dar um jeito de ganhar uma grana durante o dia. E aí ele diz que nessa parte da história entra um cara chamado Bode. Esse tal de Bode era um cara viciado em cocaína e ele tinha um estúdio que o Pedro deve ter frequentado. Ele tinha um estúdio de ensaio. Qual deles? Tem muitos. Aqui, ó. Ele era guitarrista e tinha um estúdio de ensaio e gravações. Teve uma onda de estúdios de ensaio. Tinham muitos. Mas no cerne da questão, cara, cada esquina. Tá no que tu disse ali. O problema da vida toda é o que fazer durante o dia, né? Quer dizer, como é que o cara ganha vida durante o dia? Esse é o problema de todo mundo. Não é só de montar um bar. Não, mas assim, ele queria que o bar rendesse uma grana durante o dia.
Aí eles tiveram a incrível ideia de fazer um negócio com esse bode que era viciado em cocaína, tinha os equipamentos, mas aí eles dizem assim, ó, por motivos desconhecidos, mas facilmente imagináveis, o bode foi despejado da casa onde ficava o estúdio. Sem local para suas atividades, só lhe restavam duas opções: ou reabrir urgentemente o estúdio numa outra casa, ou cheirava todo o equipamento de uma vez. Foi aí que entramos na história. Propusemos ao bode que ele montasse o estúdio na salinha dos fundos do Garagem Hermética, agora totalmente reformada. A gente pensava nisso fazia tempo, como levantar algum troco com a casa durante o dia. Então, assim, era uma boa solução, o bode entrava com equipamento, o bode não tem como, né? É um projeto natimorto, não tem. O bode entra com equipamento e com o bode. Viu? Já vou contar o fim, depois vamos tirar o bode da sala. O bode entra com o equipamento, a gente com a casa, a grana e o trabalho seriam divididos. O trabalho consistia basicamente em esperar enquanto as bandas ensaiavam. Bom, compramos pedaços de espumas, colchões velhos e chapas de compensado e lacramos as janelas da salinha. Revestimos as paredes internas com caixa de ovos, enfim, o bode trouxe o equipamento, o estúdio estava pronto. No ensaio da primeira banda, eu me dei conta de um problema. Tanto o forro quanto o piso que a gente tinha colocado na salinha dos fundos eram feitos de umas madeirinhas das mais vagabundas, 2 camadas finas de tábuas compradas em saldo de estoque de madeireira. Resumindo, pouco adiantou a nossa vedação. O estúdio era uma caixa acústica reverberando música mal tocada para todo o bairro. O estúdio do Garagem era feio, fedorento e com equipamento meia boca. O trabalho era um pé no saco. 2 vezes por semana eu era obrigado a passar a tarde no bar, ouvindo a música de bandas que eu não queria ouvir, esperando até o final do ensaio para pegar a grana, isso quando não penduravam, o que dava no saco mais ainda. Tardes eternas, perpetuadas num tédio espesso, composto de fumaça, cheiro de cerveja velha e mofo, que é o cheiro típico dos bares, além de acordes toscos e vozes desafinadas, berrando rimas estúpidas, que invariavelmente terminavam em verbos no infinitivo. Só mais um trechinho. Um dia, dei um pulo aqui. Um dia apareceu um cara de chambre, atenção. Um dia apareceu um cara, isso meio-dia. Chambre de chenilha ainda de cima. Apareceu um cara de chambre e chinelo e pediu para falar com o dono, isso de dia. Era um pouco antes do meio-dia e alguma banda barulhenta ensaiava na caixa acústica. O cara não parecia velho, mas tinha uma aparência péssima. Gordo, barba por fazer, olheiras, enfim, o inferno. Aí chegou o Léo assim, qual é o problema? O cara enfiou o dedo na minha cara. Olha aqui, ó. Música alta às 3 da madrugada. Eu aguento, mas na hora do almoço... Na hora do almoço eu não vou admitir. Eu vou parar por aqui, eu ia ler mais. O cara de chambre, eu imediatamente lembrei do Cardoso. Não sei se vocês já viram o Instagram do Cardoso. Cardoso faz umas fotos e uns vídeos usando... As fotos são absurdas, né? Chambre. Aí começou a esfriar, ele já tá no chambre. Tá, mas é isso. Léo Felipe, a Fantástica Fábrica. Agora a gente volta pro cabecismo com o Diego Grando. Vamos lá. Eu vou ler aqui um dos poemas que integram aqui os poemas em prosa, então, aqui no Spleen de Paris, né, que o Baudelaire vai chamar de Pequenos Poemas em Prosa, que é um livro que ele organizou, mas não chegou a ver publicado. Ele acaba saindo em 1869, 2 anos depois da morte dele. Não se sabe se o livro já estava propriamente pronto, mas, enfim, é naquela pilha lá de fazer o tal do poema em prosa, né? Ou seja, esse poema que não precisa mais do verso para se
para se desenvolver, né? E é claro que muda completamente a configuração da coisa, né? Do jeito de retratar os temas, os lugares, a vida, enfim, e tudo mais. Esse aqui, o título é A Moeda Falsa. É quase como, numa leitura contemporânea, é quase como se fosse algo tipo cloroquina, alguma coisa assim. Enfim, não vem ao caso. Quando já nos distanciávamos da tabacaria, e começa assim, né? Ou seja, pegou meio que uma situação, né? Uma história meio do nada, assim. Quando já nos distanciávamos da tabacaria, meu amigo fez uma cuidadosa triagem do troco que tinha. No bolso esquerdo do colete, guardou as moedinhas de ouro. No direito, as moedinhas de prata. No bolso esquerdo da calça, uma massa de soldos graúdos. E, por fim, à direita, uma moeda de prata de 2 francos, que tinha examinado com atenção. Que singular e minuciosa divisão, eu pensei com meus botões. Encontramos pelo caminho um pobre que nos estendeu o boné tremendo. Aí é uma outra questão que aparece, não é a primeira vez que aparece aqui, mas que vai aparecer bastante na poesia do Baudelaire, são os pobres, né? Essa visão da cidade e da cidade grande que está cheia de gente pobre, né? De gente pedindo dinheiro, né? Vivendo na pior. Não conheço nada de mais inquietante que a eloquência muda desses olhos de súplica, que contém a um só tempo, para o homem sensível que sabe lê-los, tanta humildade, tanta reprovação. E ele encontra neles alguma coisa que beira aquela profundeza de sentimentos complexos que há nos olhos lacrimejantes dos cães que açoitamos. A oferenda de meu amigo foi muito mais considerável que a minha. E eu lhe disse, ou seja, cada um dá uma graninha pro cara que tá esmolando. E eu lhe disse, você tem razão. Depois do prazer de ser surpreendido, não há prazer maior do que causar uma surpresa. Era a moeda falsa. Ele me respondeu tranquilamente, como se quisesse justificar sua prodigalidade. Mas em meu miserável cérebro, sempre ocupado em procurar sarna para se coçar, penetrou de repente a ideia de que tal conduta da parte do meu amigo não era perdoável senão pelo desejo de produzir um acontecimento na vida daquele pobre diabo, ou quem sabe mesmo pelo desejo de conhecer as consequências diversas, funestas ou não, que pode engendrar uma moeda falsa na mão de um mendigo. Ou seja, ele já tem consciência lá no meio do século XIX que uma mesma ação vai ser julgada de forma diferente se tu for rico, se tu for pobre, se tu for branco, se for negro e assim por diante. Não podia ela multiplicar-se em moedas verdadeiras? Não podia ela igualmente levá-lo à prisão? Um dono de botequim ou um padeiro podiam, por exemplo, mandá-lo prender como falsário ou propagador de dinheiro falsificado. Mas bem podia ser que a moeda falsa se convertesse para algum pequeno especulador na semente de uma riqueza de alguns dias. E assim minha fantasia corria solta, emprestando asas ao espírito de meu amigo e extraindo todas as deduções possíveis de todas as hipóteses possíveis. Mas meu amigo me interrompeu bruscamente ao retomar minhas próprias palavras. Sim, você tem razão. Não há prazer mais doce do que o de surpreender um homem, dando-lhe mais do que esperava. Eu mirei no branco dos olhos do meu amigo e me assustei ao ver que seus olhos brilhavam com incontestável candura. Vi então claramente que ele quisera fazer ao mesmo tempo uma caridade e um bom negócio. Ganhar 40 soldos e o coração de Deus. Conquistar o paraíso a preço módico. Enfim, levar grátis um brevet de homem caridoso. E eu quase teria perdoado a ele o desejo de um deleite criminoso, de que o julgava capaz havia pouco. Eu teria achado curioso, singular, que ele achasse graça em comprometer os pobres, mas não lhe perdoarei nunca a inépcia de seu cálculo. Não é perdoável ser mau, mas há algum mérito em saber que o somos. E o mais irreparável dos vícios é o de fazer o mal por estupidez. Ou seja, cloroquina neles, né? Não precisa fazer mais nada, né? Já fez já tá aí a ponte.
Tá, vamos lá, professor. Mais um aqui. Então, tem uma parte das Flores do Mal que é bem famosa, que eu gosto muito. Se eu não me engano, né, Diego? Ela entrou, esses quadros parisienses entraram só depois da nascida. Entra só depois. A primeira edição não tinha, né? Aí quando o livro não é proibido, mas os poemas que estão no livro são proibidos, né? E aí a segunda edição sai em 61, e aí o Baudelaire acrescenta um monte de poemas e abre um novo capítulo dentro do livro, que são esses quadros parisienses. Isso que eu ia dizer, tem uma seção do livro assim, que é muito bacana e que é também uma conquista do Baudelaire, tem que acreditar ele isso, né? Um pouco isso ele aprendeu, eu acho, no Poe, como alguém falou, não sei se foi o Pedro que falou antes, né? Ele é tradutor do Edgar Allan Poe, aliás, é o motivo pelo qual o Poe estourou mesmo, que ele foi traduzido para o francês, que era a grande língua de cultura letrada naquele momento, né? Na metade do século passado, do século retrasado. Enfim, e o Baudelaire então é como se fosse assim um pintor que fosse para a rua pegar cenas quase aleatórias da cidade, né? E bom, um pouco é por isso que depois ele vira o grande incentivador, como é que eu vou dizer assim, o grande certificador do valor do impressionismo, né? Quando a pintura impressionista começa a retratar coisas assim da vida comum, entendeu, de gente em qualquer canto e tal. O Baudelaire foi lá e escreveu um ensaio dizendo aqui está o futuro, aqui está o caminho. E desses poemas, tem vários poemas lindos, né? Tem um chamado Uma Mendiga Ruiva, que eu não vou ler aqui porque é meio comprido, mas é lindo, assim, porque é ele, uma mendiga ruiva, é apenas isso, entende? Eu vou ler um poema, talvez o mais famoso de todos aqui, que se chama A Uma Passante, um soneto. Então é o seguinte, não sei se vai dar para ouvir direito ele, porque é a uma mulher passante, uma mulher que passa. É a Garota de Ipanema, por assim dizer, do Baudelaire, entendeu? É uma mulher que passa e ele olha. E esse entusiasmo, assim, que é instantâneo, momentâneo e breve e aleatório quase, né? É isso, ele tenta capturar esse momento do encantamento que uma cidade grande proporciona, né? Porque a cidade grande é assim, que tu pode te reinventar, tu pode ser outra coisa, tu pode mudar de lugar, pode subir, pode descer, né? Que é um negócio que no mundo antigo, nas cidades pequenas ou no mundo rural, não tem como, né? O cara é uma coisa e vai ser aquela coisa o resto da vida. Então esse poema se chama A Uma Passante e é dedicado a essa mulher que passou na vida dele. E o poema diz assim, tradução do Ivan Junqueira: a rua em torno era um frenético alarido. Toda de luto, alta e sutil, dor majestosa, uma mulher passou com sua mão suntuosa, erguendo e sacudindo a barra do vestido. Pernas de estátua, era-lhe a imagem nobre e fina. Qual bizarro basbaque, afoito, eu lhe bebia no olhar, céu lívido, onde aflora a ventania, a doçura que envolve e o prazer que assassina. Que luz! E a noite após... efêmera beldade, cujos olhos me fazem nascer outra vez, não mais hei de te ver senão na eternidade? Isso é aquela pergunta matadora, né? Pô, nunca mais vou ver, e tá capaz de não ver nunca mais mesmo na cidade grande, né? Eu vou ler de novo esse terceiro que é muito lindo. Que luz, e a noite após, efêmera beldade, cujos olhos me fazem nascer outra vez, não mais hei de te ver senão na eternidade? Longe daqui, tarde demais, nunca, talvez, pois de ti já me fui, de mim tu já fugiste, tu que eu teria amado, ó tu que bem o viste. É um poema magnífico esse aqui, né? E isso aqui é outra coisa em que ele também foi inovador, entendeu? Essa coisa de tentar capturar um instante, né? Ver que, no fundo, Vinícius de Moraes deve ao Baudelaire, a Garota de Ipanema. Deve. Então, Pedro, já vai nessa. Vamos lá, eu já vou aproveitar o gancho que eu fiz, acho que parece que foi combinado, porque justamente o poema que eu tinha escolhido aqui, que não é do Baudelaire, se alimenta justamente desses flagrantes urbanos e também dessa coisa que eu acho... Eu gosto muito de poemas assim, dessa tradição de poemas que é o poeta andarilho, o poeta que vai enquanto o mundo vai a envolver. Drummond fez muitos poemas assim, enfim... toda poesia moderna tem, todo poeta moderno tem esses seus momentos de, talvez o Walt Whitman mais fortemente, mas depois assim, que é uma linha também baudeleriana e mais, né, essa poesia mais fragmentada, mais feita de um instante, que procura de alguma maneira o universo no instante. Esse é um poeta espanhol chamado Roger Wolf, também não traduzido para o Brasil, mais uma vez,
e acho que tem um diálogo muito interessante com essas cenas parisienses. Inclusive ele cita isso no poema, vocês vão perceber. Tá? Chama-se Já Sei Que Amanhã Será Outro Dia. Então alguém se pergunta, que é a vida? Há algo? É isto? Enrolar um abençoado cigarro com o outro, enquanto te dizes que a este ritmo terás de sair mais uma vez para comprar tabaco? Fechar os olhos e fazer o exercício de visualizar internamente o coração, o pâncreas, o fígado, os rins, a bexiga? E quanto ao que vai na cabeça? Há algo? É isto? Sorver taças de chá na solidão da cozinha? Olhar pela janela e contemplar a lua? Fingir que as Baudelaire, as chaminés, os telhados, a massa fervente de corpos na praia? Ou essas nuvens que amanhã ameaçam um temporal? Fazer ligações de telefone, pagar faturas, masturbar-se, aspirar o perfume dessa garota por quem cruzaste na rua? Tomar este comprimido? Lembrar-te de tua mãe em tardes de domingo e chuva? O que estamos jogando? O que é esse absurdo jogo? Uma espera cheia de míseras misérias e mesquinhas alegrias? Uma espera? Um limbo? É isto? Era isto que nos diziam? Um cinema vazio, onde ninguém ao menos teve a decência de pôr um filme em cartaz? Roger Wolf. Já sei que amanhã será outro dia. E parece, né, Fischer, se fosse combinado não dá tão certo, porque ele está conversando justamente com esses poemas de cenas parisienses, especialmente com o poema que o Fischer leu. Viu só? Isso é sincronicidade. São os astros, entendeu? É uma coisa. Bom, é a minha vez e eu vou, assim, na minha última intervenção eu vou ler uma cartinha aqui de uma telespectadora. Viva! Deixa eu achar aqui. Vocês podem mandar qualquer mensagem, de preferência elogiosa, aqui para katia@radioelétrica.com. Aí ela começa assim: Olá, grande Katia Suman, RS. Lembra de mim? Eu bati a ponto no sarau elétrico. Peraí, Polaco. Anos 2000 até 2000 e muitos. Vou botar uma fotinho que facilita. Professor, tu ia lembrar dela, porque ela ia quase toda semana, não é do teu tempo, Diego. O Diego era, assim, não estava recém-nascendo nessa época. Então, aqui, ó. Depois parei de ir, não que eu tenha encaretado, não, é que casei, e a parceirinha é uma taurina típica, se deixar dorme às 20, máxima 21, ela bota RS, né? Eu não consigo pronunciar RS. Não tem como pronunciar. O KKK é melhor, né? Ou hahaha, né? O hahaha é mais tradicional. O professor usa o hahaha em português, assim, o RA, né? Tem gente que prefere o he, mas o RS não dá para pronunciar. Bom, estou montando uma banda, a Corona Times Band. O domínio Corona Times Band já é nosso, RS. E tem a ver com o fato de eu estar me recuperando de Covid, sim, mas o Corona tem a ver com a data de validade dos 18 integrantes também, tudo gente dos 60. Ela bota 60 apóstrofe S, né? Se é que me entendes. Então, passei, 1, para te dar uma notícia, 2, para te mostrar a última musiquinha que compus. Já faz parte do repertório da Coronas, bem como uma série de outras. A notícia: tu é uma das 3 backing vocals da banda. Modulação das nossas backings é grave. Nada daquelas gasguitas maritacas, uma escala acima. Dale, a Laputia, enjoy. Não vale dizer que não aceita o cargo na banda. Só tenho para te dizer o seguinte: o diretor musical da banda é o virtuoso do jazz Chumbo Herlein, e a mulher dele, a Lu Etigaray, é a segunda backing. Uma amiga, Moema Yara, é a terceira backing. E paramos por aqui, de backing já deu.
Vou te dar um breve spoiler. Vamos tocar na festa da posse do Lula em 2022. E mais não digo. Top secret por hora, please. Hás de entender. Um grande e carinhoso abraço, e eu não tô louca, surtada, e o que mais vier, laudo quentinho dessa semana, carimbo de normal do meu psi, beijos. Ela manda o link da música Júlia Vargas Viegas. Claro, pô, Júlia. Claro, lembra da Júlia? Figuraça, né? Nem precisou da foto, viu, Júlia? Tá aí, ela ia toda semana. Tá, então era isso. Tá aí a banda, eu sou backing, eu só queria dizer o seguinte, backing grave. Uma coisa agora, Kátia, vou te dizer uma coisa pra ti, ó. A Júlia foi tua aluna. A Júlia foi tua aluna, claro. Tu vê... Ver como é que legal. Tá o negócio, a sucessão dos tempos. O professor está apavorado com o século retrasado. Século retrasado, o Pedro que veio com essa notícia desagradável. Estava feliz. Né? Isso aí acaba com acaba com a pessoa, né? O cara vem chamar a atenção que o 19 está 2 antes do 21, né? Porra. Não precisa dizer isso pra gente, jogar na nossa cara. Jogar na cara, sim. Quem fazia muito bem, né, essa, digamos assim, destruição de qualquer perspectiva de futuro depois dos anos 2000 era o Leonard Cohen, né? Ele tinha várias músicas nos anos 90 que já dizia que já era, isso aí desiste, negócio de novo século é furada. Então, alguém mais quer falar, ler ou qualquer coisa? Quero falar 2 ou 3 coisas. Tá. A primeira delas, não, eu só queria comentar, esses tempos eu li, a gente fez um sarau do Vinícius e eu comentei uma das coisas que era o fato de que o Vinícius, em 2010, 2011, né, foi promovido a embaixador, né, ou seja, teve um reconhecimento aí depois, né, pelo fato de que ele tinha sido exonerado lá durante a ditadura. Só para fechar a história, então, o Baudelaire, né, ele foi condenado em 1857, e essa condenação foi revista em 31 de maio de 1949. Ou seja, a Corte Suprema, né, o STF francês, de fato, anulou essa condenação em 49, ou seja, dizendo ali que, de fato, evidentemente que não era mais né, muitas edições surgiram depois e que já estavam incluindo o poema e ninguém mais estava sendo proibido de publicar, né? Mas de fato teve esse gesto simbólico também de dizer, não, o negócio é o seguinte, né, isso aqui, a gente precisa se retratar com esse cara, com a memória desse cara, enfim, porque ele é muito mais importante do que a condenação que existiu. Esse era um ponto. O segundo ponto era que aquele e-mail lá que recebe cartinhas também recebe Pix, né, katia@radioelétrica.com, também tem números todos aí de conta para enfim, para a gente seguir andando com o nosso sarauzito aqui. Agora, toda vez que eu falo em Pix, eu lembro do Carlo Pianta, que lançou aquela Pix não, palavra machista. É uma bobada, né? O meu filho só fala Pixies. Plural, se for mais de R$1 é Pixies, né? É Pixies. Então tá, era isso, queridos. Valeu, Pedro, grande presença. Obrigado, Kátia, obrigado. Ótimo ver vocês. Com esse cenário luxuoso e esse microfone aí, arrasou. E ostentação total. Não, é ostentação total, né? Total. Não, e esse microfone em primeiro plano ali, pá. Lembra como é que era o nome daquele cara da CNN? Lembra que já morreu até um jornalista famosíssimo? Sim. Larry, né? Como é que era o nome dele? Larry King, que usava aquele microfone assim, tava assim, brilhava na frente, cara, já sentia. O próximo passa uns Rolex, né? Infelizmente não vou conseguir comprar. Gostaria, mas não consigo. Tá em promoção aí por 4,5 milhões só. Não me alcança, que nem dizem os espanhóis, não me alcança. Mas, gente, muito obrigado pelo convite, tá? Adoro estar com vocês e fazer um tempão que a gente não se via. Ainda que a distância, né? Eu falei para o Pedro aqui que quando o Botelho teve aqui a última vez, que a gente falou, que eu li um poema, que eu sempre leio, o poema do Pedro, aquele da as formigas do Colorado, né? E que aí o Botelho falou que tu era o cara que lançava um livro por ano e tal, e tu falou que não é bem assim, Pedro. Não, eu lanço livro a cada 2, 3 anos, o Botelho é que lança um por ano. Essa difamação total que ele inventou.
Não, e agora quer ser poeta ainda, lançar em 2 categorias, eu só lanço em uma. E não dá pra parar com isso aí, né? O sindicato vai pegar ele, né, Grana? Nós estamos de olho, né? O sindicato tá de olho. Ele lançou um agora sobre a Guerra do Paraguai, né? Pois então, não dá. Agora, poxa, são várias frentes, assim, o cara tá querendo com um monte de janela aberta ali no... Mas não, né, Grano? E tem um negócio, né, Grano? Que é o seguinte, viu, Fischer, também para tu saber, o sindicato dos poetas, do qual eu e o Grano fazemos parte, tem um lema que é famoso, que é assim, somos poucos e um dia seremos menos ainda. Seremos mais poucos. Não, Pedro, mas qual é o teu livro mais recente aí? Falando, saiu esse ano? Saiu ano passado, esse ano passado, no mesmo ano, mas é de 2020, né, que é o nome da parte que não dorme. E o último tinha sido de poesia de 2017, então o Botelho lançou essa infâmia para poder exatamente acusar nos outros aquilo que faz. É um velho clássico da retórica. Então tá. Pedro, sempre legal, valeu, muito obrigada. Prof, Diego. Aquele abraço. Valeu. Aquele abraço. A gente vai ter agora uma canja muito legal de uma cantora chamada Késia Borges. Ela venceu o Festival da Canção Francesa na edição nacional. Ela é daqui de Porto Alegre e arrasou, assim. Ela canta muito. Eu pedi para ela cantar alguma coisa em francês para a gente e ela vai fazer isso. Então, senhoras e senhores, Késia Borges, até semana que vem. Valeu. Oi, pessoal. Boa noite. Queria registrar primeiro como é uma alegria para mim estar aqui hoje, participando desse sarau. Fiquei muito feliz com o convite, muito obrigada, Kátia, por lembrar de mim. E hoje eu convidei o Ras Vicente para tocar, então a gente vai estar tocando em duo. E serão 3 músicas. A primeira se chama Les Feuilles Mortes, quer dizer, as folhas mortas, ou Autumn Leaves, na versão em inglês. Essa música foi lançada em 45, ela tem a letra do poeta Jacques Prévert, e ela fala sobre um amor que vai esmaecendo aos poucos, sem fazer barulho. Bom. Des amants désunis.
A segunda música se chama La Javanaise. La Java. Java era um tipo de dança. É um tipo de dança, tipo uma valsa, que aparece nas músicas da Piaf também, quando ela canta sobre o acordeonista que tocava La Java. E ela foi escrita, essa música, pelo Serge Gainsbourg na década de 60. Tem uma versão muito bacana da Mayra Andrade, que a gente tocava com a Petit Pois. E hoje a gente vai tocar uma versão, um arranjo feito pelo Haas para essa noite. Bom. J'en ai bavé par vous, mon amour, avant d'avoir au vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous de l'amour? De vous à moi, vous m'avez mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vent à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Para finalizar, queria agradecer novamente. Obrigada, Kátia. Um prazer estar aqui nesse sarau. Sinto saudades de estar lá no Ocidente presencialmente, mas só de passar, a gente ainda se reencontra por lá, espero. Muito obrigada a todo mundo que está assistindo, a todo mundo também que pode contribuir. Sei que está rolando um chapéu virtual aí para o pessoal fazer as contribuições e apoiar o projeto e os músicos e tudo mais. Então, muito obrigada também. Obrigada, Haas, por aceitar tocar hoje junto.
E essa próxima música que a gente vai finalizar se chama Le Front Caché sur tes genoux, quer dizer, com o rosto escondido sobre os teus joelhos. Ela tem a letra, é um poema escrito pela Ida Faubert, uma poeta haitiana. E a música é da Cécile McLaurin-Salvin, que acho que é a maior voz do jazz hoje, possivelmente. Ela é incrível. Ela é estadunidense, mas tem pai haitiano, mãe francesa, fala francês também e canta também em francês. E ela fala que, com o rosto escondido sobre os teus joelhos, eu solucei toda a minha dor. A letra também é todo o poema é muito bonito, vale a pena olhar a tradução também. E agradeço novamente a todo mundo. E vamos para a última, então. Boa noite.
le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous de l'amour? De vous à moi, vous m'avez